Olá a todos, bem-vindos à aula 8 de estruturas algébricas. O objetivo de hoje é aprendermos isomorfismo de grupos. Para entendermos bem a definição de isomorfismo, também é necessário entendermos bem o que é uma função bijetiva ou também chamada de função bijetora. Para isso, nós consideramos uma função ou uma aplicação f que leva elementos de um conjunto G em um conjunto J, e essa função será bijetiva quando for ao mesmo tempo injetiva e sobrejetiva. Ou seja, para verificarmos que uma função é bijetiva, é necessário mostrarmos que ela é injetiva e sobrejetiva simultaneamente. Nós já vimos aqui no canal 3 formas de mostrar que uma função é injetiva. A primeira delas é considerarmos 2 elementos genéricos do domínio da função, assumirmos que esses 2 elementos possuem imagens iguais e, com isso, provarmos que os 2 elementos obrigatoriamente são iguais. A segunda dessas possibilidades é admitir que esses 2 elementos são diferentes e isso implicar que as suas imagens também precisam ser diferentes. A terceira possibilidade, que inclusive foi demonstrada no nosso último vídeo, que eu vou deixar um card aqui, só é válida se f for um homomorfismo. Então, se nós quisermos verificar que f é injetiva através da terceira condição, obrigatoriamente já deve ter sido verificado que f é um homomorfismo. E essa terceira condição garante que f será injetiva se o núcleo desse homomorfismo f for composto apenas pelo elemento neutro de G. Já a terceira parte aqui da revisão, que é verificarmos se a função f é sobrejetiva. Para isso, nós devemos provar que para qualquer elemento y do contradomínio da função, existir um x no domínio, tal que a imagem desse x, ou seja, o f de x, tem que ser igual a y. Então, temos que garantir que para todo y tomado no contradomínio da função, vai existir um elemento do domínio, aqui chamado de x, que tem a seguinte propriedade: f desse elemento x tem que ser o elemento y que foi escolhido lá no contradomínio j. Ok? Agora sim estamos em condições de entendermos a definição de isomorfismo de grupos. Então temos 2 grupos G e J, cada um com a sua respectiva operação. Um homomorfismo de G em J é denominado um isomorfismo se somente se f for bijetiva, ou se esse homomorfismo for bijetivo, ok? Então, é necessário ser um homomorfismo e, além disso, tem que ser bijetivo. Quando isso acontecer, nós teremos um isomorfismo. Então, a conclusão é que, se nós quisermos mostrar que uma função f é um isomorfismo, é necessário mostrar que esse f tem que ser um homomorfismo, além disso, tem que ser injetivo e sobrejetivo. A garantia da injetividade e da sobrejetividade vão permitir concluir que a função é bijetiva. E como ela será um homomorfismo, vai ser mostrado que ela também é um homomorfismo, nós teremos um homomorfismo bijetivo e, portanto, um isomorfismo. Para ilustrar a utilização dessa definição, nós vamos resolver esse exercício. Mostrar que a função que leva o conjunto dos números inteiros no conjunto dos números inteiros pares, aqui representado por 2e, e dada por f de n igual a 2n para todo n inteiro, é um isomorfismo do grupo aditivo z no grupo aditivo 2e. Então, aqui estamos considerando que a operação nos 2 grupos, z e 2e, é a adição usual. Z é o conjunto dos inteiros, 2e é o conjunto dos números inteiros pares. Então, vou pegar cada número inteiro n, aqui do domínio da função, e ele é levado via essa função no número inteiro 2n, que é par. Ok? Queremos mostrar que essa função, com essa lei de formação, é um isomorfismo. Então, é necessário demonstrar que ela satisfaz as 3 condições de um isomorfismo, ou seja, tem que ser um homomorfismo, tem que ser injetivo e também sobrejetivo, para garantirmos a bijetividade da função. Então, podemos começar demonstrando que a função é um homomorfismo.
Para isso, tomamos dois elementos do domínio, ou seja, dois elementos m e n do conjunto dos números inteiros. Então, nós procedemos da seguinte forma. Fazemos f da soma entre esses dois elementos genéricos. E por que a soma desses elementos? Porque os elementos estão no conjunto dos inteiros, no grupo dos inteiros, e aqui a operação considerada é a aditiva, a operação de adição usual nesse conjunto. Então, fazemos f de m mais n. Da forma como a função foi definida, f de m mais n é dada por 2 vezes m mais n. Percebam, é 2 vezes n. E quem é n? O valor que nós estamos calculando a imagem. Aqui, estamos calculando a imagem de m mais n. Então, vai ser 2 vezes m mais n. Agora, podemos aplicar a distributiva, encontrando 2 vezes m mais 2 vezes n, que é o que aparece aqui. Agora, percebam que 2m, na realidade, é a imagem de m. Percebam, imagem de m vai ser 2 vezes m. E aqui 2n é exatamente a imagem de n, ou seja, f de n. Então, nós temos que f de m mais n é igual a f de m mais f de n. Ou seja, a imagem da soma é a soma das imagens. Isso garante que f é um homomorfismo. Quem está com dificuldade em entender homomorfismo, também vou deixar um card aqui para a aula exclusivamente onde nós tratamos sobre homomorfismos. Agora vamos demonstrar a injetividade desse homomorfismo. Como nós já vimos, quando a função já é garantidamente um homomorfismo, para verificarmos que ela é injetiva, uma das possibilidades é mostrarmos que o núcleo desse homomorfismo é composto apenas pelo elemento neutro. Aqui, o elemento neutro desse conjunto é zero, porque é o conjunto dos inteiros com a operação de adição. Para o conjunto dos inteiros com a operação de adição, o elemento neutro é zero. A mesma coisa aqui para o conjunto dos números pares. O conjunto dos números pares com a operação de adição tem como elemento neutro o zero, que é um número par. Bom, então, nós queremos calcular o núcleo desse homomorfismo, que é formado por todos os elementos do domínio, então elementos de Z, tal que as imagens desses elementos obrigatoriamente têm que ser iguais ao elemento neutro do contradomínio, que nesse caso é 2e. E o elemento neutro de 2e, nós já vimos que é zero. Porém, f de n, como foi dado, é igual a 2n. Então, se nós queremos que f de n seja igual a zero, significa que nós queremos que 2n seja igual a zero. E quando que 2n é igual a zero? Quando n é igual a zero. E lembrando, zero é o elemento neutro aqui do domínio, do conjunto dos inteiros. Sendo assim, o núcleo desse homomorfismo é formado apenas pelo elemento neutro. Como isso acontece, nós sabemos que essa função, ou esse homomorfismo f, é injetivo. Falta agora mostrar apenas a sobrejetividade desse homomorfismo. Para isso, nós tomamos um elemento do contradomínio, ou seja, um elemento y pertencente ao conjunto dos números pares. Se esse número y é par, significa que existe um inteiro x, tal que o y é igual a 2 vezes x, já que o y é par. Então, ele é 2 vezes algum número inteiro, que aqui foi chamado de x. A partir daqui, sai que o x é y sobre 2, e com certeza ele é um número inteiro, já que y é par. Se ele é par, é divisível por 2. Significa, então, que para qualquer y que nós tomarmos no contradomínio, basta fazermos esse y dividido por 2 e o resultado encontrado é um número x, pertencente ao domínio, que é z, que tem a seguinte propriedade. A imagem do x tem que ser igual a y. E, de fato, percebam que f de x, que é a imagem de x, é dado por f de y sobre 2, já que o x é y sobre 2. E da forma como a função foi definida, f de y sobre 2 vai ser igual a 2 vezes y sobre 2, ou seja, 2 vezes y sobre 2. Aqui os dois vão se cancelar. Conclusão, f de x é igual a y, ou seja, para qualquer y tomado no conjunto dos números pares, vai existir um x no domínio, que é o conjunto dos inteiros, dado por y sobre 2. Então, escolhi o y, basta tomar ele dividido por 2, e o resultado vai ser o x que eu devo tomar no domínio, quer dizer,
para que a imagem desse x, ou seja, o f de x, seja igual a y. Isso sempre vai acontecer. Para cada y tomado em 2z, o x vai existir em z e ele vai ser dado por y sobre 2. E a imagem desse y sobre 2 vai ser o y que foi tomado lá no contradomínio 2z, ok? Então, essa função ou esse homomorfismo f é com certeza sobrejetivo. Se f é um homomorfismo e é injetivo e sobrejetivo, ele é um homomorfismo bijetivo. E pela definição de isomorfismo, ele é, portanto, um isomorfismo, ok? Fica assim demonstrado esse exercício. Quando existir um isomorfismo que leva um grupo qualquer G em um grupo qualquer J, é comum dizer que esses grupos G e J são isomorfos. Além disso, pessoal, a forma como o isomorfismo de G em J é definido garante uma correspondência biunívoca entre seus elementos, e isso por causa da bijeção. Além disso, também é um homomorfismo, correto? Então, nós garantimos também a respeitabilidade das operações de cada grupo. E essas duas condições vão garantir o seguinte, que na prática, do ponto de vista algébrico ou da teoria de grupos, esses grupos G e J possuem as mesmas propriedades. Então, os elementos desses dois grupos, guardadas as formas distintas de representação dos elementos, né, vão possuir propriedades idênticas, tanto em um grupo quanto em outro. E por isso, eles são considerados indistintos, são considerados equivalentes. Então, na medida do possível e na medida do necessário, é possível, ao invés de trabalhar com o grupo G, trabalhar com o grupo J, sabendo que os resultados que aparecerem para o grupo J também serão válidos para o grupo G. Vai depender do que for necessário no estudo, no entendimento de alguma teoria, ok? Só que mais detalhes sobre essa parte nós vamos ver na próxima aula. Espero que tenham gostado, pessoal, entendido, e aguardo vocês no nosso próximo encontro.